Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade Pública, aqui pela TV Câmara de Araçatuba, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo. O nosso convidado de hoje é promotor de justiça em Araçatuba. Nascido no município de Iacri, ele é o primogênito do casal Antônio e Maria Lopes Ferragini, que lhe deram outros 5 irmãos. Para essa edição do Identidade Pública, o nosso convidado especial é o Dr. Albino Ferragini. Dr. Albino, é um prazer tê-lo aqui com a gente na Identidade Pública. O prazer é todo meu, João. Fico muito feliz com o convite e espero corresponder. E vamos sim. No início do nosso bate-papo, inclusive nós dissemos isso na abertura, o senhor nasceu no município de Iacri, que é próximo ali de Tupã, né? Quais são as principais recordações que lhe vêm à mente na sua infância, do lugar onde o senhor justamente nasceu? Bem, o que eu posso lhe dizer é que eu fui conhecer o local onde eu nasci depois de muito tempo. Recordo-me que, já casado, com a minha esposa e meus pais, íamos a Tupã e fomos conhecer o local. Na época, meus pais, junto com toda a família, eles residiam numa colônia, no chamado bairro de Itaúna. E foi nesse local que eu nasci. Vi o local, vi uma capelinha que ainda havia no local. Isso me trouxe recordações de uma época em que eu chamava, não é tanto meu pai quanto meu avô, de desbravadores. Porque com menos de 6 meses eu já estava na região de Tupi Paulista, onde meu pai foi abrir um sítio naquela localidade. E ainda na infância, quando o senhor se mudou exatamente para Tupi Paulista, o senhor também estudou os primeiros anos, né? Fez os primeiros anos de colégio, até passando pelo ensino técnico. Vamos voltar um pouquinho no tempo e saber exatamente, o senhor se lembra dos estabelecimentos de ensino pelos quais o senhor passou em Tupi Paulista? Me recordo. Da primeira professora, como que é isso para o senhor? Veja, embora a memória possa se perder no tempo, a gente guarda recordações daquela época, porque marca. Mas a minha primeira professora, à luz de lamparina, foi minha mãe. Naquela época eu só podia entrar na escola com 8 anos. E fiz o primeiro ano, chamava primeiro ano, do grupo escolar, Vila Camargo, já sabendo ler, escrever, fazendo tudo quanto é tipo de conta. Por quê? Porque à noite, no sítio, minha mãe me ensinava. Recordo-me que, na época, terminado o 4º ano, você precisaria fazer o chamado exame de admissão, porque eram muito disputadas as vagas para a primeira série de ginásio. Me recordo que fiz o curso de admissão, fiz os 4 anos do chamado ginasial e depois 3 anos do curso normal. Mas por que normal? Porque para fazer o curso científico teria que viajar todo dia para Dracena, que é uma cidade maior, 20 quilômetros de Tupi Paulista. Então fiz o normal. À tarde trabalhava, ajudava meu pai que tinha loja, e à noite também fiz o curso técnico de contabilidade. E que ramo de atividade era? Meu pai tinha loja, a gente chamava de bazar. É uma loja que vende roupas, aviamentos, bijuterias, e meu pai tinha uma seção de livros. Vendia desde a Bíblia Sagrada até livros de histórias, livros infantis. E foi a partir dessa época que eu me interessei pela leitura e tal, e acabei virando professor. E era possível conciliar a vida dos compromissos escolares com essa vida ajudando a família dentro do bazar? Como o senhor conseguia exatamente conciliar tudo isso? Na verdade, eu fiz isso até a chamada 8ª série. Então, era possível você fazer isso, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e os deveres escolares fazia à noite. E muitas vezes, no início, até com o auxílio da minha mãe. É claro que assim que adentrei ao ginásio, então era mais difícil ela dar atenção, até porque naquela época tinha um irmão que de repente ficou doente, era o mais novo da família, ela pegou meningite e teve problema sério, então minha mãe não tinha muito tempo para a gente. Correto. E as matérias naquela época, eu me recordo, nós tínhamos latim, inglês, francês, a partir da primeira série de ginásio. E isso, eu posso lhe assegurar, isso foi muito útil à minha formação cultural,
até porque me deu o subsídio suficiente para eu me transformar em professor de português. Então, eu começo a lembrar dessa época e agradeço imensamente, né, ao auxílio dos meus pais, a educação que recebi, para poder chegar onde cheguei. Até porque foi fundamental esse complemento dentro de casa em relação àquele ensino regular que o senhor tinha dentro da escola. Então, isso é educação em período integral, de fato. Sim, na verdade, até porque, embora pessoas simples, mas é de uma cultura de vida muito grande. Meu pai, embora tivesse pouco tempo de estudo, ele não teve estudo regular, teve estudo com uma professora. Meu pai lia, escrevia, administrava, não é tanto o sítio que ele tinha, quanto a loja, os prédios que ele tinha em Tupi Paulista. Mas meu pai, ele lia demais. Meu pai sempre foi assinante, tanto do Estadão quanto da Folha na época. E o que era mais importante, meu pai lia a Bíblia para todos nós, no mínimo, aos domingos. Então, esse tipo de convivência, não é familiar, o exemplo dele, sem estudo regular, sem escola, a leitura que ele fazia, os ensinamentos que ele passava, despertaram, não só em mim, quanto nos meus irmãos, não é, o desejo de estudar e de vencer na vida, que, não obstante não é ter nascido de uma família simples, eu digo simples, mas muito rica em cultura e educação. Então, eu agradeço a Deus, infelizmente perdi os dois já, mas agradeço a Deus todo dia por ter tido os pais que eu tive. E depois de casado, meu sogro e minha sogra, que também de uma cultura humanística e de vida fantástica. Que isso só tende a engrandecer as pessoas que vêm, né, na esteira da família. Mesmo, isso, né? É muito importante, eu falo... Importante a transmissão desse conhecimento. Até pelos filhos, que viu o tipo de contato que eu tinha, tanto com meus pais, depois do casamento, né, claro, e com o meu sogro e minha sogra. Isso é muito importante, porque além da educação que você dá em casa, eles passam a receber tipos comportamentais, familiares, que só engrandece a vida. Eu digo sempre, não tem um ensinamento melhor do que o exemplo da família. A família, sem dúvida nenhuma, é a base de toda a sociedade que sobrevive a todas as intempéries morais e de frutos de evolução, às vezes, meio complicada. Quando ela está desagregada, os resultados são catastróficos, né? A gente vê no noticiário o que realmente acontece quando você não tem uma agregação entre os familiares. É verdade, eu digo sempre o seguinte, quando os pais conseguem, com exemplo, educar seus filhos, porque a educação, eu falo para todos, a educação ela é feita com o ensinamento, mas o que marca são os exemplos decorrentes desse ensinamento. Aquela história, faça o que eu digo e não o que eu faço, isso não existe. Para sobreviver, para você ter uma sociedade que supere todos os obstáculos e todas as tentações, vamos dizer assim, todas as tentações do chamado modernismo, você tem que dar exemplo. O importante é isso aí. É verdade. Agora, um pouco mais para o lado da educação. Antes de ingressar no Ministério Público, o senhor teve a oportunidade de se formar nos cursos de letras, pedagogia e também de direito. De onde vem exatamente essa paixão pelo conhecimento das ciências humanas? O senhor mesmo disse que a influência tanto dos pais e posteriormente dos sogros também contribuiu decisivamente, né, para que o senhor conseguisse compartilhar conhecimento e agregar cada vez mais novos conhecimentos. Então, eu queria saber exatamente do senhor, além dessa transmissão de entusiasmo, seja pelos pais, seja pelos sogros, de onde vem essa paixão pelo ensino, por compartilhar o conhecimento? Veja, até hoje, acho que todo estudante fica preocupado com uma profissão no futuro. Na época em que eu fazia o curso, chamado curso médio, que vai até a 8ª série, no final da 8ª série, a ideia era fazer o científico, porque não sabia o que queria ser.
Mas tinha uma visão de que eu gostava muito de português, até porque me recordo na 7ª série, comecei a gostar de português, fazer crônicas, poesias. E a ETB Paulista havia o curso normal. Você já saía com um diploma de professor de 1º grau. Isso permitia que você desse aula. Então, eu resolvi fazer o curso normal e à noite o técnico de contabilidade. Terminando o curso de normal de contabilidade, já fui convidado para dar aula no colégio estadual. Peguei umas aulinhas e comecei a sentir prazer com isso. E aí, fiz uma análise do que seria melhor para mim. Na época, nós fundamos um centro de estudo, chamado Centro Tupinhas de Literatura, e resolvi fazer o curso de letras em Tupã. Fui da primeira turma de filosofia da Faculdade de Letras e Filosofia de Tupã. E na época, já no 1º ano, com outros amigos, criamos um jornal literário chamado Nossas Letras, que publicamos 20 edições durante 2 anos. Tínhamos como supervisor, já que não tínhamos jornalista que nos auxiliava, como supervisor um advogado que depois foi para o Tribunal de Justiça, muito competente, por sinal. E quando eu estava dando aula no colégio, eu conheci uma aluna maravilhosa e acabei namorando. E aí um incentivo, como eu era praticamente o orador oficial do Colégio de Professores, e acabei sendo incentivado a fazer curso de Direito. Diziam, olha, se seus alunos fazem, você deve fazer. Acabei fazendo o curso de Direito e, incentivado pelos familiares, acabei fazendo concurso para o Ministério Público em 79 e ingressei na carreira onde estou até hoje. Sobre a sua carreira no Ministério Público, a gente já volta a falar. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes com a segunda parte da nossa entrevista com o promotor de justiça de Araçatuba, Albino Ferragini. Eu volto em instantes. A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Araçatuba reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias. Podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiros. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo o que com elas está acontecendo. O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A Tribuna Livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo. A Tribuna Livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês. A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente abandonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo.
Estamos de volta com a Identidade Pública, que hoje recebe o promotor Albino Ferragini. Doutor Albino, como nós dissemos no bloco anterior, em especial a carreira de Direito no fim da década de 80, mais precisamente em outubro de 79, o senhor ingressou no Ministério Público. O senhor se recorda do início dos seus trabalhos como promotor de justiça e precisamente até mesmo antes dos trabalhos, como foi o esforço para poder ingressar nessa carreira? Ah, sim. Eu me recordo que estava no último ano do curso de Direito e eu era o representante dos alunos junto à congregação da faculdade. E senti que poderia não só terminar o curso, ter um diploma, mas poderia utilizar aquilo, até porque me recordo que numa sessão do júri eu vi um promotor fazendo a sustentação acusatória e esse professor tinha sido professor meu de Direito Comercial no terceiro ano da faculdade. E ele me disse um dia, olha, eu acho que você devia fazer concurso no Ministério Público. E eu recebi um incentivo da minha esposa, Carol, além de ser o amor da minha vida, mãe dos meus filhos, ela sempre foi uma incentivadora. Ela sempre dizia que eu tinha condição de fazer qualquer concurso e ser aprovado. E aí eu resolvi, como professor efetivo, eu trabalhava 44 horas semanais. É uma jornada extensa, né? Extensa, então tinha pouco tempo. Aproveitei que naquela época não se falava muito em greve, mas parece que eu tive tanta sorte que os professores resolveram entrar em greve e queriam que eu entrasse em greve. E como eu tinha licença prêmio para gozar, então pedi à Secretaria de Educação que me desse 30 dias de licença prêmio e aproveitei os 30 dias e passei a estudar. Meu sogro me pegava em casa às 6 da manhã e me devolvia às 7 da noite. E eu ia para o sítio dele que ele tinha nas proximidades de Tupi Paulista, a uns 5 quilômetros, e lá ficava na sede. Ele não permitia que ninguém ligasse rádio em volta, os trabalhadores não ligavam nenhum rádio, eu ficava estudando. O senhor ficava isolado, né? Ficava isolado, eu tomava... O senhor e os livros. Eu e os livros. Tomava um café, da manhã de novo, às 10 horas, 10 e meia me chamava para o almoço, almoçava, fazia 30 minutos de descanso numa rede, meio-dia no máximo voltava a estudar, às 3 horas me chamava para o café da tarde, e às 6 e meia, 15 para 7, ia me buscar para voltar para o Tupi Paulista. E, aprovado na primeira fase, quando fui para a segunda fase, aí eu terei mais licença prêmio para estudar, porque aí era a fase de redação, e fui muito feliz. O fato de eu ser professor efetivo de português me ajudou muito, porque tinha condição de escrever, até certo ponto, o que eu achava que eles queriam ler, e sem erro de português, isso que era muito importante. E, aprovado, fui nomeado como promotor substituto para Itapeva, onde assumi dia 10 de outubro de 1979. É a eles, é a sua esposa, aos seus sogros, de certa forma, aos seus pais que o incentivaram desde a tenra idade a estudar cada vez mais, que o senhor atribui, digamos, esse sucesso, essa longevidade de conquistas que o senhor tem? Sim, é claro que eu tenho que agradecer, primeiramente, meus pais que, além de me botar ao mundo, me deram uma educação que permitiu que eu tivesse essa visão, e tivesse a dedicação para conseguir chegar onde cheguei. Mas me recordo muito bem que fiz um agradecimento público à minha esposa e aos meus filhos pelos, vamos dizer assim, pelo tempo de abandono praticamente, porque eu passava a ter contato com eles só à noite praticamente. E no domingo, que o domingo eu fazia questão de não estudar para estar com meus filhos. Mas fiz isso muitas outras vezes, inclusive, se eu preciso, pois te digo, quando fui para Toledo como professor, depois coordenador. Nós vamos falar disso também. E como foi sua trajetória profissional no Ministério Público até assumir a 4ª Promotoria de Justiça em Araçatuba? Por quais outros municípios o senhor passou, bem rapidamente, do que o senhor se lembra, assim? Veja, eu assumi Itapeva como promotor substituto
Ela está situada a mais ou menos 70 quilômetros da divisa do Paraná, próximo de Sengés. Até quando eu assumi, diziam que eu tinha ido para a capital do ramal da fome, porque a região em volta é uma região pobre. Mas uma comarca maravilhosa, onde encontrei amigos fantásticos. Foi lá onde eu conheci um juiz titular que havia assumido 2 dias antes como titular, José Roberto Lino Machado. Há um grande tempo, o desembargador Lino Machado, meu dileto amigo e compadre. E mudei com a família, embora como substituto fui obrigado a mudar, porque a distância era muito longe de Tupi, 530 quilômetros. E lá fiquei praticamente um ano, quando resolvi me inscrever como promotor titular de Guararapes. Assumi dia 20 de setembro de 1980 Guararapes, para onde vim. A ideia inicial, principalmente da Procuradoria, é que, na verdade, eu ficasse um mês e voltasse. Mas acabei ficando muito tempo em Guararapes, onde fiz grandes amigos fantásticos, e acho uma cidade maravilhosa. E de Guararapes, fui para Penápolis um ano, não mudei, viajava praticamente todos os dias, Guararapes, Penápolis. E em junho de 2004, assumi Araçatuba, onde estou até hoje. E a agenda praticamente tomada pelos compromissos assumidos, dada a dedicação exclusiva, praticamente exclusiva à promotoria, não limitaram a sua atuação. Haja vista que o senhor ter concluído recentemente o mestrado em Direito e as experiências como professor universitário, tal qual o senhor disse, no Unitoledo, além de produzir conteúdo científico e proferir palestras com questões relacionadas ao meio ambiente, são provas inequívocas de que é possível ter uma vida além da promotoria pública. E qual é a fórmula bem-sucedida para contemplar todas essas atribuições na mesma agenda da mesma pessoa? Bom, a primeira coisa que eu digo, quem quiser realizar seus sonhos tem que ir à luta, tem que ter disciplina e planejamento. Ninguém consegue nada se não tiver dedicação e planejamento. O estudo constante, mas sem um planejamento objetivo, não te leva a nada. Eu me recordo que fui convidado pelo doutor Maurício Toledo, em 1983, para mudar a disciplina de prática jurídica e estágio profissional. Fiz um projeto, trabalhei um ano, implantei o projeto, no ano seguinte já estava dando aula de Direito Penal e fiquei até 86, quando pedi a rescisão do contrato para descansar, tinha sofrido um acidente e não queria voltar à aula, viajava todo dia de Guararapes para Araçatuba e não queria deixar minha mulher sozinha com 2 filhos, não é pequenos, o Fabrício e a Luciana, e a Ana Carolina, que havia nascido em julho de 83 e que estavam praticamente sem o contato do pai, que trabalhava o dia todo na promotoria e chegava praticamente todo dia depois das 10h30 em casa. Mas um convite do Dr. Maurício em 95, janeiro de 95, me fez retornar às faculdades de Toledo. Naquela época, meu filho tinha sido aprovado para o 2º ano de Direito e a Luciana e a minha esposa tinham passado no vestibular do curso de Direito. E ele me incentivava a voltar porque ainda até brincava. Ele falou, mas o que você vai ficar fazendo à noite em casa? Falando, cuidando da Ana Carolina, que já era adolescente. E ele dizia, mas vem pelo menos 2 noites. Não, eu acabei indo para Toledo em 95. Em 97 fui vice-diretor, elaborei um projeto pedagógico e em 98, com a mudança da estrutura, fui coordenador do curso de Direito até janeiro de 2005.
São várias atribuições. A sua trajetória profissional ocupou praticamente nosso primeiro bloco, assim como até o momento o segundo bloco também da nossa entrevista. Agora, eu tenho que fazer essa pergunta para o senhor. Em razão de tantas atribuições, existe alguma coisa que o cidadão Albino Ferragini faz para poder relaxar? Ele tem algum passatempo predileto para poder contemporizar tanta energia ou conseguir mais energia para poder dar sequência a essa agenda atribulada? Tenho, bom. O meu passatempo predileto, João, é viajar com a família. E fico muito feliz porque os meus filhos são muito unidos. Não obstante Fabrício, em janeiro de 2001, ter ido embora para Minas Gerais como promotor daquele estado, e morando atualmente em Belo Horizonte, a gente tem contato constante e praticamente todos os anos nós temos o chamado seminário jurídico de grupo de estudos, que são realizados em vários estados, inclusive muitas vezes no estado de São Paulo. E eu tenho contado com a participação, não é, dos meus filhos, tanto do Fabrício, tanto da Luciana e da Ana Carolina, hoje advogadas, e muitas vezes a gente marca em setembro ou outubro, não é, uma semana no Guarujá, onde a gente se reúne. Eu acho que isso para mim é muito importante. Mas tem também o lazer, eu gosto... Revigora. Mas eu gosto, por exemplo, no dia a dia, no mínimo 3 a 4 vezes por semana, eu faço minha caminhada, minha corrida, faço minha caminhada com a minha esposa, mas também faço, às vezes, minha corrida sozinho. Não posso dizer que eu corro no estádio mais, porque o estádio perdeu, na minha opinião, não é a alegria de reunir a população, é preciso revitalizar, não é, o estádio para chamar de novo a população. Mas a Pompeu, tenho certeza que, assim que terminar as obras, a população vai ter a alegria de caminhar. E eu vou encontrar a população, porque eu gosto também de caminhar e correr da Pompeu. E por falar em família, como o senhor havia tocado na pergunta anterior, qual é exatamente o peso da família hoje nas suas decisões pessoais, profissionais? O senhor se entusiasma muito e até chega a se emocionar quando fala em família. É a sequência que o senhor dá, aquele carinho que foi devotado ao senhor pelos pais, pelos sogros, e que agora o senhor dá sequência a isso dentro de casa? Como que é exatamente essa influência que eles exercem sobre o senhor, nas suas decisões? Eu acho que aquele ensinamento, não é, de vida que a gente recebe quando criança, sem agressão. Eu tive recebido meus pais uma educação de orientação, de conversa e de, vamos dizer assim, de despertar no filho uma confiança de que o pai, além da autoridade paterna que ele exerce, ele é o amigo conselheiro. Me acordo que eu me aconselhava muito com a minha mãe. Incondicional. Incondicional. E vejo que os meus filhos, Fabrício, a Luciana e a Ana Carolina, eles sempre tiveram a mãe como confidente. E é engraçado, a mãe geralmente é confidente. E todas as minhas decisões, praticamente que eu tenho tomado, eu sempre troco ideia com a minha esposa. Porque, na verdade, você não educa uma família, o pai não é o chefe da família. Okay. Felizmente, esse conceito de família patriarcal mudou há um tempo. O marido e a mulher, eles têm o poder familiar. E eles educam solidariamente, conjuntamente, com exemplos. Os filhos não precisam de violência doméstica. Os filhos precisam de exemplo, de conversa, de orientação, precisam de carinho, de colo. E isso a gente tem procurado demonstrar. Eu nunca tive problema com meus filhos, só tenho alegria e orgulho deles. Talvez pelo fato de eu também ter tido, não é, esse tipo de comportamento, meus filhos têm. E vou dizer, para mim a família é sem dúvida nenhuma a razão de você trabalhar, de você até certo ponto viver. Eu digo sempre, os filhos são para os pais a razão de existir. E tudo que você faz, até o seu progresso, você pensa nos filhos. Até porque nós roubamos muito do tempo da vida deles. Sim. E aí a gente se cobra e fala, puxa vida, eu realmente devo dizer que não cheguei a curtir muito
o crescimento dos meus filhos, porque essa vida corrida, principalmente pelas atribuições, Sim. principalmente no início de carreira, me tomavam muito tempo. Mas acredito que... A intensidade foi complementar nesse caso. Até certo ponto, eu acho que eu acabei sendo e continuo sendo um pai presente. Espero que meus filhos também pensem assim. Nosso tempo é extremamente curto. Se o senhor tiver que resumir numa palavra, numa pequena frase, o legado que a vida deixou ao homem, Albino Ferragini, como o senhor definiria? Olha... O que a vida lhe deu de presente, assim que o senhor exalta? A vida me deu a razão de viver. E a família, sem dúvida nenhuma, é a base do meu sucesso. E qual a maior contribuição que o cidadão albino deixa à sociedade e à família ao longo da sua trajetória? Eu espero que eu seja um bom cidadão. Eu espero que eu cumpra a função que o Estado me deu. Como professor, seja no magistério estadual, seja no curso universitário na Unitoledo, seja na coordenação da Unitoledo, eu procurei ser realmente um educador. Não só com palavras, como com exemplo. E espero que, como promotor, eu esteja cumprindo a função que o Estado me deu, que é ser defensor da sociedade e atender todas as pessoas que me procuram. Ok. Nós conversamos hoje com o promotor de justiça, Albino Ferragini. Doutor Albino, foi um prazer contar com a sua presença aqui no Identidade Pública. Eu agradeço, João, e desejo que você seja muito feliz e que seja sempre um sucesso o seu trabalho como profissional da televisão. Todos nós, graças a Deus. O Identidade Pública fica por aqui. Continue em sintonia com a programação da TV Câmara de Araçatuba. E até a próxima edição.